E esses dados divulgados pela Fiergs é de suma importância e mostra um indicativo positivo para o ano de 2022, se tratando das exportações aqui no Rio Grande do Sul, um crescimento de 6% no comparativo com o ano de 2021. E o bate-papo é com o economista-chefe da Fiergs, André Nunes, que nos atende gentilmente. André, primeiramente, obrigado por nos receber e falar sobre esse assunto de exportações, que determina de fato um pouco da nossa movimentação econômica aqui no estado. Esse crescimento de 6% está muito atrelado ao ano de 2022 ser considerado o ano da retomada, o ano do pós-período pandêmico, da questão econômica de certa forma estabilizar no Rio Grande do Sul e, claro, em todo o país. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, é um grande prazer conversar com vocês. Exatamente, a gente está vivendo, né, o ano de 2022 com a economia não só brasileira, mas internacional ainda muito aquecida. Do ano passado e desse ano, né, de modo que a gente já vem acumulando vários meses aí de crescimento nas nossas vendas para o exterior. Para o telespectador ter uma ideia, né, a gente... nesses primeiros 6 meses do ano, né, a indústria de transformação do Rio Grande do Sul, né, exportou 33,4% a mais do que tinha exportado em 2019, isso em dólares, né? Ou seja, a gente supera o ano passado, mas também supera o período pré-pandemia. E o resultado disso, né, é mais atividade para o setor. A gente consegue ver muito do crescimento da indústria sendo sustentado por essas vendas externas. É importante destacar que esse número é do primeiro semestre de 2022, né? Esse primeiro estudo. Posteriormente, outras questões também vão ser levantadas, e aí o ano de 2022 será um ano mais conclusivo na questão de exportações. Teve um setor que foi destaque nesse primeiro semestre. A gente sabe que a agricultura é a nossa frente mais pujante na questão da exportação. Teve algum outro setor que se destacou durante esses primeiros 6 meses do ano? Olha, a gente tem dois grandes destaques, né? O setor de alimentos é o que apresenta, né, o maior volume de exportações e o maior crescimento. E aí a gente tem, mesmo tendo uma safra, né, de grãos negativa nesse ano, a gente viu um crescimento muito expressivo nas exportações de óleo de soja, e aí acrescentando destinos que não são muito tradicionais, né, como o Irã e como a Índia, né, para as nossas vendas. A gente também aumentou bastante, né, as vendas de carne de frango in natura. A gente pega países como, por exemplo, a França, né, que importou bastante farelo de soja, e mesmo os Estados Unidos, que são os Estados Unidos país produtor, né, mas mesmo assim, como a economia está muito aquecida, também demandou produto do setor de alimentos do Rio Grande do Sul. Um outro destaque é veículos automotores. Esse segmento demorou para recuperar, porque foi muito afetado pela crise das cadeias de fornecimento, né? É um setor que precisa com que vários outros segmentos estejam trabalhando muito bem em termos de logística, né? Porque ele agrega, né? Tem várias etapas de produção e agrega produtos de diversos segmentos, e a gente conseguiu ver uma recuperação na produção e, junto com isso, uma recuperação nas exportações. Ainda dentro desse assunto da questão das exportações industriais, alguns setores, a gente teve nesse ano de 2022 algum setor emergente que vem crescendo e vem se destacando diante desse primeiro período aqui do ano de 2022, que dá para salientar e pensando no futuro? Olha, o que a gente tem visto, né, é que alguns produtos, né, que não eram tão que acabavam não sendo tão demandados, né, dentro de alguns segmentos, acabam ganhando destaque. Né? Por exemplo, né, por muito tempo, a China diminuiu muito as importações do Brasil de óleo de soja, porque eles preferiam comprar o grão, de repente fazer lá o processo industrial de esmagamento. Mas esse ano, talvez por conta de lockdown, voltaram a importar um pouco mais de óleo de soja. A gente vê a mesma coisa com máquinas, equipamentos, né, um crescimento muito grande de destinos que não são tradicionais.
né, para os nossos tratores, máquinas e implementos agrícolas, né, são produtos que a gente já exporta, mas que acabam encontrando, né, por conta desse mercado mais aquecido, diferentes destinos. E talvez seja talvez o início, né, de um grande movimento em termos internacionais de diversificação dos fornecedores, né, no sentido de que os países antigamente, né, ou até a pandemia, concentraram muito as suas compras, né, num único fornecedor, muitas vezes chinês, por conta da pandemia, por conta dos lockdowns, por conta dessas restrições de cadeia, estão buscando fornecedores fora daquele que tinha sido tradicionalmente, né, nos últimos anos, que era a Ásia, olhando um pouco para outros mercados, e talvez a gente esteja se beneficiando disso. Claro que ainda precisa, né, passar algum tempo para a gente ver se essa tendência se confirma. Pegando esse gancho, André, sobre a questão dos países, né? Você citou o próprio Oriente Médio como um comprador nesse primeiro semestre de 2022. Estados Unidos, que tem uma produção interna muito forte, os próprios países aqui do Mercosul. Essa variedade que o Rio Grande do Sul trabalha com países de todo o mundo, isso é um fator positivo para a economia aqui do estado? É extremamente positivo para a economia e para o setor, né? E baixando, né? Indo mais, saindo da floresta, indo para as árvores, para as empresas que exportam. Porque isso é uma forma de diversificar o ciclo econômico, né? Porque algumas vezes a economia interna, né, pode não estar tão bem, essa desvalorização cambial acaba gerando uma competitividade relativa do nosso produto, acaba gerando um aumento de faturamento para a indústria que exporta. Portanto, é bom para a economia, porque faz com que os ciclos econômicos, né, eles sejam menos severos, né, e é bom para a indústria, que acaba tendo como diversificar risco, né, e não dependendo apenas de uma economia. Portanto, ter uma economia, né, uma indústria mais voltada para o exterior é uma espécie de segurança. Além disso, né, estar exposto à competição internacional é algo muito positivo também para o consumidor interno, né? Na medida que aquele produto ele é capaz de competir externamente, competir em outros países, ganhar espaço lá, significa um produto de melhor qualidade, porque ele tem que atender todas essas normas, né, que são colocadas nas alfândegas, aí todas essas barreiras que existem, né, de normas internacionais. Isso acaba, de certa forma, para o nosso consumidor, não só gerando, né, mais emprego, mas também um produto de uma qualidade muito maior. Ok, o Rio Grande do Sul por si só já é um terreno fértil para esse tipo de produção, né, André? Obrigado por nos atender. Tem alguma outra colocação que é importante a gente destacar para o restante do ano? Olha, isso é muito importante, né? A gente imagina que, né, pensando nesse segundo semestre aí que já iniciou, a gente já tem dados de julho, são positivos, como tu falaste, e a gente imagina ainda um período de bem aquecido, né, para as vendas externas. Para 2023, aí a gente já imagina a economia internacional com um certo nível de desaquecendo. Os bancos centrais têm agido para aumentar juros e diminuir a atividade. Isso vai acabar impactando a demanda externa geral, né? Não só pelos nossos produtos, mas a gente imagina que o ano que vem vai ter um nível internacional, né, de atividade um pouco menor. Então, a gente não imagina que esse crescimento continue, né, voluptuoso, né? A gente vai ter se tiver um avanço, ele vai ser muito mais comedido. Ok, conversamos então com André Nunes, economista-chefe da Fiergues, que falou sobre esse primeiro momento, esses primeiros 6 meses do ano de 2022, trazendo o relato das exportações aqui no Rio Grande do Sul, um crescimento de 6%, um belo indicativo para o restante do ano, se tratando dessa questão econômica tão forte aqui para o nosso estado.